Se você já ouviu o nome Warren Buffett, você já deve saber que ele é um investidor bilionário. Mas você sabia que ele tem mais de 90 anos, come McDonald's com Coca-Cola e possui 111 bilhões de dólares e, por incrível que pareça, mora numa casa comum que custa menos de 1 milhão? Nesse vídeo, você vai entender a real história de como Warren Buffett, uma criança comum, cresceu e se tornou o maior investidor do mundo. Para ser sincero, ele não era uma criança tão comum assim. Você já vai entender. Com mais de 90 anos e uma fortuna de 111 bilhões de dólares, Warren Buffett é um símbolo do mercado financeiro. Nesse vídeo, você vai descobrir o passo a passo que o Warren Buffett fez para chegar no patamar financeiro que ele tem hoje. Ele nasceu lá em 1930 em Omaha, nos Estados Unidos. Naquela época, não existia internet. Consegue imaginar isso? Na verdade, as pessoas não tinham nem televisão. A melhor tecnologia da época era a rádio e uma simples calculadora. Hoje, você investe pelo celular. Mas como será que Warren Buffett investiu nas suas primeiras ações lá em 1900 e bolinha? Warren Buffett era o irmão do meio, de 3 filhos. E desde pequeno ele já começou a mostrar alguns traços diferentes das outras crianças da mesma idade. Com apenas 6 anos de idade, ele foi até o mercado do avô e comprou um pequeno fardinho de Coca-Cola pelo valor de 25 cents. E aí, ele revendeu as latinhas individualmente para conseguir lucrar. Uma outra coisa que o Warren Buffett começou a fazer bem cedo foi a leitura. Ele lia muito mais que as crianças da idade dele. Isso permitiu que ele pulasse alguns anos da escola por conta do conhecimento avançado que ele tinha através da leitura. Ainda pequeno, o Warren encontrou um pequeno livro que mudou a vida dele. O livro se chamava 1000 Formas de se Ganhar $1000. Ele leu esse livro, foi fisgado pelo bichinho do empreendedorismo e entendeu como fazer dinheiro. Com isso, ele buscou ainda mais conhecimento e leu ainda mais livros. Até que em 1941, com apenas 11 anos de idade, Warren Buffett comprou suas primeiras ações e levou a sua irmã junto nessa própria aventura dele. Ele comprou 3 ações para ele e 3 ações para a irmã também, da mesma empresa chamada City Services, conhecida também como a Citigo, e que era dona de refinarias e infraestruturas de distribuição de combustíveis. Naquela época, a compra e venda de ações era feita por telefone ou pessoalmente. Então, provavelmente o Warren Buffett ligou para um corretor, negociou o valor da ação e ainda pagou pelos serviços do corretor. Esse foi um marco importantíssimo da vida e da carreira profissional do Warren, do qual ele se lembra com muitos detalhes e faz até questão de falar: aos 11 anos, comprei minhas primeiras ações. Antes disso, eu só estava perdendo tempo. O que mostra o quanto ele considera os investimentos uma parte essencial da vida dele. E por incrível que pareça, a lei de Murphy já bateu no nosso colega Warren. Logo nesse primeiro investimento, ele já teve a experiência da volatilidade e viu as suas ações que ele tinha acabado de comprar caindo logo nos seus primeiros dias. Porém, ele optou por segurar o papel por mais tempo e depois vendeu, obtendo muito lucro. Na verdade, foi um lucro pequeno, nada demais. Mas segundo ele, foi assim que ele aprendeu a ter a paciência nos investimentos. E é por isso que o lucro dele foi gigante. Aliás, uma lição que ele carregou para toda a sua vida como investidor e como profissional. Porém, não foi só de ações que o pequeno Buffett cresceu. Lembra que ele foi fisgado pelo bichinho do empreendedorismo? Pois é, com 13 anos de idade, Warren Buffett iniciou mais uma empreitada e se tornou um entregador de jornal, ganhando apenas 1 cent por cada jornal que entregava de manhã. Aos 15 anos de idade, a família dele teve que se mudar para Washington, e essa mudança fez o Warren se revoltar um pouco e se tornar um adolescente um pouco rebelde na escola, que vivia ali arranjando encrencas todos os dias com os professores. Mas apesar disso, ele ainda manteve o espírito empreendedor e voltou a vender, por exemplo, Coca-Cola de porta em porta, bolas de golfe usadas que ele encontrava na rua perdidas, selos, revistas, tudo que ele pudesse lucrar em cima da venda. E com esse dinheiro que ele foi juntando, ele e um amigo iniciaram um negócio de máquinas de pinball. O que eles faziam era comprar máquinas usadas e colocar em lugares de grande circulação para ganhar dinheiro das pessoas que jogavam. Um tempo depois, eles venderam esse negócio por $1.200, que corrigidos pela inflação hoje em dia, seria algo perto de $20 mil. Vem cá, para um adolescente de 16 anos, não tá nada mal, né? Para você ter uma noção, com esse valor, Warren Buffett comprou uma fazenda, colocou um trabalhador lá e começou a guardar os lucros da fazenda para pagar a sua própria faculdade, que ele começou a cursar aos 17 anos de idade. Ele não queria fazer faculdade, mas foi obrigado pelo próprio pai.
e por isso ele resolveu terminar a faculdade o mais rápido possível e realizou mais um grande feito que mostra como Warren Buffett sempre foi fora do comum. A faculdade que costumava levar 5 anos para uma pessoa comum terminar, o Buffett completou em apenas 3 anos. Depois de cumprir a obrigação imposta pelo próprio pai, Buffett resolveu estudar a sua grande paixão, que eram os negócios, e tentou até entrar em Harvard. Mas ele não foi aceito porque era muito novo. E aqui o mais importante, anos mais tarde, Buffett disse que essa recusa foi um dos pontos mais marcantes na vida dele. Por quê? Porque justamente essa recusa foi que ele começou a pesquisar outras faculdades também de renome e que ele pudesse ser aceito na idade dele. Até que ele se deparou com uma lista de professores da Universidade de Columbia e encontrou um nome familiar para ele, Benjamin Graham. Autor também do livro Security Analysis, que Buffett tinha lido e achado muito interessante na sua juventude. Ele foi aceito nessa faculdade e nas aulas de Benjamin, que Warren de fato despertou ainda mais o desejo por investimentos. Aliás, foi justamente Benjamin que ensinou ele as 2 maiores leis dos investimentos. Regra número 1, e aqui você precisa parar esse vídeo e anotar. Regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca esqueça da regra número 1. E foi aqui também, com esse professor, que o próprio Warren Buffett aprendeu sobre Value Investing, a metodologia que defende que comprando uma empresa por um valor abaixo do seu valor justo, o investidor teria uma boa oportunidade de negócio e estaria ganhando dinheiro quando esse negócio chegasse ao seu valor justo. Se passam alguns anos na história de Warren Buffett, ele se forma, vira professor de outra faculdade, se casa e um belo dia ele recebe uma ligação. Quem estava do outro lado da linha era o próprio Benjamin Graham. E o Benjamin fala mais ou menos assim: Warren, eu tenho uma vaga aqui na minha empresa de investimentos, eu tô precisando de uma pessoa para me ajudar aqui, ser meu braço direito na parte de análise de ações. Você acha que você conseguiria tocar esse departamento, essa parte da minha empresa? E o Warren... Mas é claro! E lá foi o Warren Buffett viver o que ele próprio ensinava. Mas com o tempo, Warren foi percebendo que o método do mentor dele tinha uma pequena falha. Ele analisava apenas os números, enquanto o método do Warren também se preocupava bastante com a parte administrativa da companhia, olhando questões como liderança e governança da empresa. Mas mesmo com essas divergências dos 2 grandes mentores aí do mercado financeiro, os dois seguiram trabalhando juntos por 5 anos. E aos 26 anos de idade, Buffett já havia acumulado um total de 174 mil dólares, o que é equivalente a mais ou menos 2 milhões de dólares no dia de hoje. Nesse momento, Buffett até cogitou ficar apenas administrando seus investimentos e viver uma vida mansa. Mas acontece que ele tinha uma meta bem ousada. Ele queria ficar milionário aos 35 anos. Naquela época, 1 milhão de dólares não era algo tão comum assim. Seria o valor equivalente a 14 milhões hoje. É uma quantia muito alta. Então ele deixou de lado essa ideia de se aposentar, chamou outros 7 amigos para conversar e falou o seguinte: eu quero fundar uma holding aqui de investimentos. Uma holding é basicamente uma empresa que investe em outras empresas, se tornando sócios de negócios. E assim foi fundada a Buffett Partnership. E isso, o Warren Buffett ainda tinha 26 anos de idade. A história dele tá só no começo e olha tudo que ele já fez. Mas olha só a sacada genial que ele teve no começo. O capital inicial para começar as operações da sua própria empresa foi de 105.100 dólares. Mas 105 e 100? Por que não 105 mil redondo? O que aconteceu foi que a proposta do Warren Buffett foi a seguinte: eu vou cuidar desse dinheiro como se fosse meu, tomando parte das minhas perdas e dos meus ganhos. E eu não vou contar para vocês o que eu tô fazendo, vou gerir as decisões sozinho. Os amigos dele confiavam tanto no potencial de Buffett que eles investiram 105 mil dólares e o Warren Buffett colocou só 100 dólares para cumprir com a burocracia do contrato social. Malandrinho, não é mesmo? Aposto que você ainda não tinha ouvido essa curiosidade sobre o nosso querido Warren Buffett. Aliás, já deixa o seu like aqui pra gente saber se essa história tá interessante. Passados 6 anos desde a abertura da holding, aqueles 105 mil dólares se tornaram, sabe quanto? 10 milhões? 50 milhões? 300 milhões? Não. 7 bilhões de dólares. Aqui, a gente tá falando do ano de 1962. 7 bilhões seriam equivalentes a 54 bilhões nos dias de hoje. A empresa começou com 105 mil e foi para 7 bilhões em apenas 6 anos. Isso nunca tinha acontecido na história. Sabe o que o Warren Buffett fez com todo esse dinheiro? Isso mesmo,
Ele comprou uma casa de 30 mil dólares, que é a mesma casa que ele vive até hoje, e agora vale mais ou menos 600 mil dólares. Ele já era modesto desde jovem. Um ano depois desse grande feito de 7 bilhões, ele foi lá e deu mais uma atacada estratégica. Mas dessa vez, ele agiu com emoção e correu um grande risco. A abordagem principal do Buffett se chamava bitucas de charuto, ou cigar butt do inglês, na qual ele comprava empresas que estavam em dificuldade para que ele pudesse dar uma última tragada e tirar um pequeno lucro disso. Na época, a empresa Berkshire Hathaway estava tão mal das pernas que ela estava encerrando algumas das suas unidades para poder vender os equipamentos, a fábrica e todos os ativos que tinham nessas unidades para poderem liquidar capital e recomprar suas próprias ações. Essa era a última tragada que Buffett estava prevendo para essa empresa. O que Buffett pensou aqui foi o seguinte: bom, eu sei que essa empresa está recomprando suas ações, então ela provavelmente vai chegar um momento em que ela vai querer comprar essas ações de mim. Então eu vou comprar, esperar até que eles venham até mim e eu consiga vender elas por um bom preço. E de fato, foi o que aconteceu. 2 anos depois, a empresa chegou ao Buffett e perguntou por quanto ele gostaria de vender as suas próprias ações. A resposta dele foi de 11 dólares e 50 centavos por ação. E eles firmaram um acordo. Só que quando o documento de compra chegou, a empresa tentou se aproveitar do jovem Buffett e colocou um pouquinho abaixo do valor acordado, para ver se ele deixava passar ali aquele furo de contrato. Buffett ficou furioso com essa falta de ética da empresa, de quererem passar a perna nele. Então, ele foi ao mercado e começou a comprar as ações dessa empresa freneticamente, o que é contra toda a estratégia racional de investimentos dele. Ele comprou tantas ações da Berkshire que 3 anos depois ele já tinha participação suficiente para ele mesmo se tornar o controlador da companhia. E aí, o que ele fez? É isso mesmo, demitiu o presidente e todo o time de administração que tentou passar a perna nele. E mesmo todo mundo achando estranho o movimento dele ao adquirir uma empresa que não fazia o menor sentido, ele seguiu com o projeto e alguns anos depois ele liquidou a empresa dele de investimentos, que ele tinha começado lá com seus amigos lá atrás, e saiu com um capital de 25 milhões. Como ele tinha investido só 100 dólares lá no começo, ele não tinha direito aos bilhões que ele gerou, que ele fez a empresa dele lucrar. E um ponto curioso aqui foi que nessa sociedade deles, ele vendeu todas as empresas, todas as ações de todas as empresas, exceto uma, a Berkshire Hathaway, que ele distribuiu entre os sócios e manteve a sua participação na companhia. O que ele fez na sequência foi colocar a Berkshire Hathaway como sendo seu principal investimento. Ele alocou grande parte dos seus 25 milhões nela e começou a fazer da Berkshire o que ela é nos dias de hoje. Assim, Warren Buffett ficou cada vez mais conhecido e recebeu o apelido de Oráculo de Omaha, fazendo uma brincadeira com a questão de conseguir prever o futuro e tomar decisões milionárias. Mas a história de Warren Buffett não acaba por aqui. Existem mais alguns outros grandes feitos que servem de ensino para os investidores até hoje. Para te contar o resto das aventuras de Warren, você pode assistir a parte 2 clicando aqui do lado ou na descrição desse vídeo. Bons investimentos e até a parte 2.